cozinheiros, bem-vindos de volta. E hoje nós vamos preparar um peixe no sal que vai ficar um espetáculo. Esse peixinho, ele tem algumas técnicas que nós vamos então falar no decorrer do vídeo. É um peixe que fica muito suculento, muito saboroso, e eu acho mesmo que vocês deviam tentar fazê-lo, porque ele vale a pena, apesar de gastar muito sal, mas é um peixe que vale todo o nosso esforço. A primeira técnica para esse peixe é que o peixe tem que ter as escamas, eu não posso descamar. Caso eu tenha um peixe sem escama, eu tenho que embrulhar em folhas de couve para dar certo. Para além então do nosso peixe, que eu estou utilizando dourado, vou precisar então de uma travessa, que eu estou usando uma de cerâmica para colocar o peixe. Eu forrei com papel vegetal, porque depois o sal ele fica muito duro para retirar. Então, o ideal é que você já coloque um papel vegetal antes de colocar o peixe e o sal. Vou precisar de um tempero próprio para peixe, que ele tem inclusive limão desidratado e outras especiarias que vão auxiliar muito no sabor do peixe, e eu encontro facilmente em qualquer superfície comercial. Vou precisar também de salsa, 3 dentes de alho esmagados, 2 ovos, que eu vou precisar só da clara, e 2 quilos de sal para o peixe. A proporção de clara deve ser 1 por quilo, mas as claras têm que ser de ovos grandes. Se for pequeno, dobre a quantidade. O primeiro processo de preparação é separar a clara dos ovos. Eu estou utilizando um utensílio que já falei em outros vídeos, que ele auxilia as pessoas com baixa visão e cegueira a separar os ovos. Vale lembrar que o ideal é que os ovos estejam refrigerados, porque a gema fica um pouquinho mais espessa e auxilia muito na hora da separação. Vou quebrar os ovos dentro desse utensílio. Eu coloquei ele por cima de um copo, quebro sobre esse utensílio e vou pegar, porque ele tem uma pega tipo uma colher, vou erguer um pouquinho para que a clara caia para baixo no meu copo e eu consiga separar muito bem a gema. Esse utensílio tem um repartimento côncavo que a gema fica alojada ali dentro e tem umas ranhaduras ao lado que escorre as claras com bastante facilidade. Vou sentindo se caiu toda a minha clara, posso utilizar bastante a percepção tátil e coloco então as gemas no recipiente e tenho aqui então as claras. O segundo passo é então bater as claras em castelo. Vou bater só as claras, não preciso adicionar nada. E eu estou utilizando uma batedeira, que eu devo bater na velocidade máxima, mais ou menos durante 1 minuto e meio. Após esse tempo, já tenho aqui então as minhas claras em castelo. E agora, o outro passo é envolver essas claras com os 2 quilos de sal. Vou utilizar uma espátula para que fique muito bem envolvida. Vou raspando da minha taça toda clara. O sal, ele deve ficar úmido. Ficando úmido, o sal vai ter uma consistência, a gente vai conseguir moldar o nosso sal com o peixe. E é por isso que é tão importante essa técnica da clara de ovos. Passo então a envolver a clara com o sal e esse processo deve durar mais ou menos 1 minuto e meio, até que todo o sal esteja bem homogêneo com a clara em neve. E essa é a consistência que eu tenho que ter. Vamos agora à próxima etapa, buscar o nosso peixinho. Eu fiz um corte na barriga do peixe e vamos agora então temperar o nosso peixe para que ele pegue bem o sabor. Quando eu peço o peixe no supermercado, eu já falo que é para fazer no sal, que ele já sabe o que tem que fazer. Coloco os 3 dentes de alhos esmagados dentro da barriguinha do peixe e a salsa. Vou fechar bem. Depois vou colocar o meu tempero, que eu compro o tempero pronto na superfície comercial. Quem não quiser também não precisa colocar. Eu coloco porque eu gosto do sabor desse tempero, ele deixa muito suculento, com aquele sabor a limão, e eu gosto bastante. Depois de todas essas etapas, então, de ter passado o tempero de um lado e do outro do peixe, posso colocar um pouquinho dentro da barriga, lembrando que a barriga tem que estar bem fechada. Agora, nós vamos começar, então, por pegar o nosso sal com a clara em neve e vamos fazer uma caminha num refratário de vidro, cerâmica ou barro. Vou então colocando o nosso sal, vou colocar metade do sal para fazer tipo mesmo uma caminha, vou esparramando bem para ficar bem direitinho. E depois vou então buscar o nosso peixe para colocá-lo nessa caminha e assim depois fazer a nossa próxima etapa. A próxima etapa nada mais é de colocar o restante do sal sobre o meu peixe.
Eu fiz uma caminha, eu agora vou enterrar o nosso peixe com sal. Vou mesmo colocar todo o sal sobre o peixe. O peixe tem que ficar coberto e não pode ficar nenhum pedaço para fora. Vou alisando com a minha mão, vamos utilizando a percepção tátil. Ele vai ficar bastante tipo uma massinha, o sal com a clara dá essa sustentação e fica bem compacto. Feito isso, vou levar para cozer durante 30 minutos a 180 graus. No forno a frio, são 45 minutos. Passado o tempo, tenho aqui o nosso peixinho, vou retirar do forno. Ele tá com uma casca, tipo uma casca por cima. Vou então com a faca quebrar essa casca com cuidado para não machucar o meu peixe. Vou sempre seguindo a envoltura do peixe. Depois, vou então retirar toda essa casca. Olha, fica uma casquinha muito compacta e o peixinho super bem assado por dentro. Ele tá mesmo super bem assado. Eu vou abrir agora um pouquinho. Ele tá super, super suculento. Tá mesmo, tá bem cozido, bem suculento. E é esse o ponto. Os 30 minutos a quente ou 45 a frio no forno é o tempo suficiente. Tenho aqui então um pratinho que eu montei com arroz, fiz um pirão à brasileira, quem quiser a receita deixa nos comentários. E tirei então o filezinho do nosso peixe. Fiz agora uma infusão com azeite, só que eu refoguei um pouquinho de alho, coloquei azeite e coloquei limão para servir junto com o peixe. Vou distribuindo sobre o meu filé de peixe. E pessoal, pensa num peixe que ficou super suculento e super saboroso. E ele está no ponto de sal. E é isso, pessoal. Aproveite, delicie-se e um bom apetite. Se gostaram, ative o sininho, subscreva o canal, deixe um like, comentem e até mais!